profundamente dentro do Sistema Solar, a cerca de 880 milhões de milhas de distância da Terra, um mundo intrigante gira graciosamente e cativou os corações e mentes dos astrônomos por séculos. Bem-vindos ao enigmático reino de Saturno, o gigante gasoso repleto de segredos, desde um intrigante padrão hexagonal em seu polo norte que parece artificial até chuvas misteriosas caindo em Saturno. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do Sistema Solar, atrás apenas de Júpiter. É um gigante gasoso, com uma atmosfera composta principalmente de hidrogênio e hélio. Saturno tem um sistema de anéis compostos de partículas de gelo, poeira e rochas. E recentemente cientistas notaram algo estranho acontecendo com os anéis de Saturno, o que os fez se preocupar com nosso vizinho cósmico no futuro distante. Quem habitar a Terra no futuro distante podem não ver mais os majestosos anéis de Saturno. Mas por que os astrônomos acreditam que eles estão prestes a desaparecer e o que são essas estranhas coisas se movendo ao longo dos anéis de Saturno? A primeira imagem de Saturno, que foi capturada pela sonda Pioneer 11 em 1979, marcou o início de nossa jornada para entender esse gigante celeste. No entanto, foi somente com a chegada da missão Cassini em 2004 que os cientistas começaram a revelar os verdadeiros mistérios desse mundo anelado. À medida que continuamos a estudar Saturno, o planeta ocasionalmente revela seus segredos, mostrando o quanto ainda não sabemos sobre sua natureza intrincada. Para quem não sabe, Saturno possui um núcleo que representa cerca da metade do raio do planeta, pesando aproximadamente de 12 a 20 vezes a massa da Terra. O aspecto incrível é que Saturno flutuaria na água se houvesse um reservatório grande o suficiente para contê-lo. Isso ocorre porque a densidade do gigante gasoso é de cerca de 0,687 gramas por centímetro cúbico, tornando Saturno o menos denso entre os planetas do Sistema Solar. Além disso, enquanto a maioria dos outros planetas orbitando o Sol aparece como esferas quase perfeitas, Saturno é o mais achatado de todos eles devido à sua rápida rotação, fazendo com que ele inche no Equador e achatando-se nos polos. O planeta com anéis mede aproximadamente 75 mil milhas de diâmetro no Equador e se estende por cerca de 68 mil milhas de um polo ao outro. E outra, já que estamos a falar dos anéis de Saturno que são, sem dúvida, a característica mais notável deste planeta. Eles são compostos principalmente de partículas de gelo de diferentes tamanhos, variando de pequenos grãos de poeira a pedaços de gelo do tamanho de casas. Esses anéis são divididos em várias regiões distintas, com o famoso sistema de anéis sendo composto principalmente pelos anéis A, B e C, com o anel A sendo o mais externo e o anel C sendo o mais interno. Há também os anéis D, E e F, que são menos visíveis. Esses anéis são incrivelmente finos em comparação com seu diâmetro e se estendem a uma distância considerável do planeta. Agora podemos avançar. As distintas faixas amarelas e douradas de Saturno visíveis na Terra são causadas por ventos super rápidos em sua alta atmosfera, atingindo incríveis 1.100 milhas por hora. No entanto, se você observasse Saturno de perto, veria algo verdadeiramente bizarro. Um colossal padrão hexagonal, com cerca de 20 mil milhas de diâmetro. A imensidão desse hexágono pode inicialmente parecer a de uma mega estrutura intrincadamente construída, acrescentando ao seu mistério. A singularidade desse padrão é a transição de uma tonalidade azul para um tom dourado. Imagens de alta resolução da sonda Cassini foram cuidadosamente compiladas para criar uma impressionante animação que revelou esse fenômeno em cores vibrantes pela primeira vez. No interior do vórtice do hexágono, localizado no polo norte de Saturno, ocorre um furacão colossal, com um olho que supera os furacões terrestres em impressionantes 50%. Redemoinhos avermelhados estão espalhados ao redor do furacão, todos girando em harmonia com o movimento anti-horário do jato de vento hexagonal. Dentro do hexágono, a composição de partículas é notavelmente diferente em comparação com o exterior. Partículas menores de neblina são abundantes dentro do hexágono, enquanto as partículas maiores são escassas. O hexágono é uma das mais intrigantes características do sexto planeta, devido à sua persistência. Enquanto os furacões na Terra duram apenas uma semana, esse notável hexágono persiste por décadas, talvez até séculos. Mas como se forma uma tempestade monstruosa como essa? Simulações computacionais revelaram um fenômeno intrigante conhecido como convecção térmica profunda. Quando o calor é transferido através do movimento de fluidos ou gases, ele pode gerar fluxos atmosféricos que resultam na formação de grandes ciclones polares e um padrão de jato oriental em altas latitudes.
Quando essas características atmosféricas se combinam nas regiões superiores do planeta, elas dão origem à forma hexagonal distinta observada no Polo Norte de Saturno. A persistência do hexágono é resultado de todas essas tempestades formando-se profundamente no interior do planeta, a milhares de milhas abaixo das camadas de nuvens. Não se conhece nenhum outro fenômeno semelhante a esse em qualquer outro lugar do universo. Os hexágonos de Saturno são uma demonstração das maravilhas que nosso universo é capaz de criar. No entanto, não são a única característica intrigante que o planeta tem a oferecer. Quando os cientistas examinaram os dados das sondas Voyager, notaram algo estranho: misteriosas linhas atravessando os anéis do planeta. Mas algo ainda mais estranho foi descoberto durante a missão Cassini. Não foram detectados sinais dessas características fantasmas, aprofundando o mistério por trás desse fenômeno inexplicado. Uma observação mais próxima revelou que as linhas geralmente têm uma aparência escura quando vistas de cima, mas tendem a parecer claras quando vistas de baixo. Os pesquisadores ainda não sabem ao certo o que causa essas faixas misteriosas, mas sabem que elas reaparecem sazonalmente durante a primavera e o outono de Saturno, da mesma forma que acontece em nosso planeta, que possui 4 estações. No entanto, cada estação de Saturno dura aproximadamente 7 anos terrestres. As linhas são hipoteticamente originadas de partículas de poeira nos anéis que se separam dos fragmentos de gelo e flutuam independentemente acima dos demais pedaços de gelo. Pode ser o campo magnético de Saturno que causa isso, já que a interação do vento solar com o campo magnético de Saturno cria um ambiente eletricamente carregado. Esse ambiente pode influenciar o comportamento das partículas de poeira carregadas, fazendo com que se unam temporariamente e formem áreas mais densas dentro dos anéis. Embora outros gigantes do nosso sistema solar também possuam anéis, os anéis de Saturno são os maiores e mais distintos. Os 7 anéis foram nomeados na ordem de sua descoberta e estão posicionados ao longo do equador de Saturno, começando a cerca de 4.300 milhas do núcleo do planeta e se estendendo por uma distância impressionante. O anel E sozinho engloba uma distância de cerca de 75.000 a 260.000 milhas. Para ter uma ideia da escala, imagine uma estrada que se estende por todo o comprimento do anel I de Saturno, desde suas franjas externas até o limite interno. Se você dirigisse continuamente a uma velocidade de 100 milhas por hora, levaria mais de 2,5 meses para percorrer toda a extensão da estrada. Além disso, se considerarmos o anel tênue de Phoebe, ele se estende a aproximadamente 100 a 270 vezes o raio de Saturno. Assim como a forma distinta do próprio planeta, os anéis de Saturno são incrivelmente planos. Observações detalhadas indicam que, em certas áreas, os anéis podem atingir uma espessura de cerca de 0,6 milhas, mas os anéis principais são surpreendentemente finos, com apenas 32 pés de espessura. As partículas dos anéis de Saturno têm uma ampla faixa de tamanho, indo desde minúsculos grãos de gelo parecidos com poeira até fragmentos substanciais com o tamanho de casas, e há até mesmo algumas partículas excepcionais com dimensões comparáveis às de montanhas. No entanto, nem sempre soubemos sobre os anéis de Saturno. Há quase 4 séculos, quando Galileu direcionou seu telescópio para Saturno, descreveu o planeta gasoso como tendo orelhas, ou alças, que eram, na verdade, as protuberâncias alongadas que agora reconhecemos como os anéis magníficos de Saturno. Com seu modesto telescópio, Galileu não conseguiu discernir os detalhes intrincados dos anéis, levando-o a confundi-los com grandes corpos celestes posicionados de cada lado do planeta. Hoje acreditamos que sabemos quase tudo o que há para saber sobre os magníficos anéis do sexto planeta, mas eles continuam a desafiar nossas expectativas. As partículas dos anéis de Saturno, compostas quase que exclusivamente de gelo de água, estão envolvidas em um delicado equilíbrio entre duas forças opostas. A atração gravitacional de Saturno as puxa em direção ao planeta, enquanto sua velocidade orbital as impulsiona para o espaço. Os cientistas há muito se perguntam se o planeta evoluiu com seus anéis, e as descobertas mais recentes mostram que Saturno nem sempre teve essa característica peculiar. Por mais de 90% de sua existência, o gigante gasoso não tinha anéis. Então, como e quando eles se formaram? Uma possibilidade é que os anéis tenham se originado mais tarde na existência do planeta, quando pequenas luas de gelo orbitando Saturno colidiram entre si. Essas colisões podem ter sido desencadeadas pela influência gravitacional de asteroides ou cometas que passaram.
um estudo de 2016 propôs outra ideia intrigante, que dizia que os anéis poderiam ser os restos de planetas anões que encontraram seu fim no passado distante e agora existem como os enigmáticos anéis que cercam Saturno. Ou pode ter sido uma única lua grande que colidiu com a maior lua de Saturno, Titã, no passado. Os cientistas identificaram uma possível lua chamada Crísalis, que existiu antes da formação dos anéis de Saturno. Através de simulações de computador, eles descobriram que Crísalis era semelhante em tamanho à terceira maior lua de Saturno, Iapetus. No passado, a interação gravitacional entre Saturno e Neptuno fez com que o eixo do planeta se inclinasse e oscilasse em sincronia com a órbita de Neptuno, levando a ângulos variáveis em que observamos os anéis de Saturno. Titã exerce sua gravidade sobre o planeta e se afasta rapidamente dele, assim como nossa Lua se afasta da Terra, mas a um ritmo mais lento. Cerca de 100 a 200 milhões de anos atrás, Titã e Crísalis entraram em ressonância e à medida que Titã migrava para fora, as forças gravitacionais desestabilizaram a órbita de Crísalis. Isso fez com que Crísalis se aproximasse de Saturno e fosse despedaçada por sua gravidade. Quase 99% de Crísalis foi absorvida pelo gigante gasoso e 1% restante deixou para trás o impressionante sistema de anéis que vemos hoje. De acordo com um estudo recente, a idade dos anéis de Saturno é de aproximadamente 100 a 400 milhões de anos, mas sua existência pode em breve chegar ao fim. Um verdadeiro espetáculo celestial faz com que os majestosos anéis de Saturno derretam e daqui a aproximadamente 100 milhões de anos, eles desaparecerão sob a influência da radiação solar ou de nuvens de plasma causadas por impactos de rochas espaciais. As partículas de poeira dos anéis de Saturno às vezes se tornam eletricamente carregadas e perturbadas. Quando isso acontece, as partículas de poeira aderem ao campo magnético de Saturno, que as atrai para a atmosfera superior do gigante gasoso. À medida que o planeta e seus anéis orbitam o Sol, o planeta e seus anéis se inclinam, o que muda a quantidade de radiação nas camadas internas dos anéis e afeta a intensidade da chuva de anéis de gelo. De acordo com a NASA, o sistema de anéis do sexto planeta está se esgotando a uma taxa extremamente rápida. Estima-se que a cada 30 minutos, ele perde um volume equivalente a uma piscina olímpica. Recentemente, após 4 décadas de pesquisa, os cientistas revelaram que a cascata de anéis de Saturno que cai sobre o planeta tem um impacto na atmosfera do planeta. A cada segundo que passa, uma quantidade surpreendente de até 6.000 libras de partículas de gelo, anteriormente bombardeadas pela radiação ultravioleta solar, desce graciosamente sobre o planeta. À medida que essas partículas fazem sua jornada atmosférica, sua energia acumulada é transferida para o ambiente circundante por meio de colisões com outras partículas. Esse intercâmbio energético contribui para o aquecimento da atmosfera de Saturno e pode causar faixas brilhantes nas hemisférios norte e sul do planeta. Mas essa não é a única chuva em Saturno. Encélado, uma das luas de Saturno, lança jatos de gelo de água no espaço a partir de seu oceano subterrâneo. Algumas dessas pequenas partículas são influenciadas pelo campo magnético de Saturno e pelas forças gravitacionais, o que faz com que caiam na atmosfera do gigante gasoso. Esse fenômeno é conhecido como chuva lunar, mas é uma chuva normal, como diz o nome. A chuva dos anéis de Saturno é uma mistura de produtos químicos, incluindo algumas substâncias orgânicas. Ela é composta por água, butano, propano, metano, amônia, monóxido de carbono, dióxido de carbono e nitrogênio molecular. No futuro, essa mistura poderia alterar as quantidades de oxigênio e carbono na atmosfera do gigante gasoso. Isso por si só não é suficiente para o surgimento de vida em Saturno, mas e quanto às luas do planeta? Recentemente, Saturno mais uma vez se tornou o rei das luas do Sistema Solar. Foram descobertos 62 novos satélites orbitando o planeta dos anéis, elevando o total para 145 luas. Mas 2 deles são particularmente intrigantes, que é Titã e Encélado. Ambos desses satélites possuem pelo menos um ingrediente essencial para a vida. Titã é conhecido por sua espessa atmosfera e abundância de moléculas orgânicas, incluindo hidrocarbonetos complexos que são considerados blocos de construção para a vida. Enquanto Encélado tem um oceano subsuperficial de água líquida, tornando-se um candidato promissor para abrigar vida ou suportar as condições necessárias para a existência da vida. Titã possui uma atmosfera densa, semelhante à de um planeta como a Terra, composta principalmente de nitrogênio. Além disso, Titã possui rios, lagos e mares em sua superfície.
No entanto, ao contrário dos corpos d'água da Terra, os reservatórios líquidos de Titã consistem em metano e etano, que são compostos associados a processos metabólicos de muitos organismos, pois servem como fonte de energia. Embora seja altamente improvável que as membranas baseadas em lipídios essenciais para a vida em nosso planeta possam sobreviver nas condições hostis de Titã, como suas temperaturas congelantes de cerca de 290 graus negativos, os cientistas propuseram uma possibilidade alternativa envolvendo uma molécula chamada acrilonitrila. Uma das propriedades únicas da acrilonitrila é que ela é potencialmente capaz de formar estruturas estáveis e flexíveis, como membranas celulares, criando um material fino semelhante a uma folha. Essa folha poderia então se moldar em uma pequena esfera oca chamada exossoma, semelhante às bicamadas de lipídios. Esses exossomas poderiam atuar como contêineres microscópicos para fins de armazenamento e transporte. O que é fascinante é que o Observatório ALMA detectou quantidades significativas de moléculas de acrilonitrila na atmosfera de Titã, até 2,8 partes por bilhão. Os cientistas acreditam que uma abundância desse composto alcança a superfície da Lua ao longo de sua existência. Pesquisadores calcularam que o maior lago de Titã, Ligeia Mare, poderia ter reunido acrilonitrila suficiente para criar cerca de 10 milhões de exossomas em cada mililitro de líquido. Isso supera a abundância de cerca de 1 milhão de bactérias por mililitro de água do oceano costeiro da Terra. Programada para ser lançada em 2027, a sonda Dragonfly da NASA examinará a Lua em detalhes e finalmente nos aproximará de entender se a vida poderia se formar em um corpo celeste como esse. Até lá, talvez descubramos ainda mais candidatos para a existência de vida extraterrestre em nosso sistema solar. Portanto, fique ligado para as últimas descobertas na exploração espacial. Esperamos que tenha gostado de assistir a este vídeo e não se esqueça de inscrever-se no canal e clicar no botão de gostei. Até a próxima!